que bom te ver, Reginaldo. Opa, 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 Olá. Henrique. Chegaste. Agora estás cá. Eu ainda estou aqui, você também. Vamos lá, vamos aproveitar, né, enquanto estamos aqui. Enquanto Então está. vamos lá. Como foi a semana, Henrique? Foi uma semana bastante trabalho. Tomei vacina na sexta-feira também. Enfim, bom. Hum, Acho que muitas pessoas estão conseguindo tomar vacina. Agora vai dar uma aliviada na tensão do Brasil aqui. Vocês estão aí. Estava ouvindo a janela da lá, que bonitinha, Edna, um beijo grande. Vocês aí no Brasil estão passando por um problema, por momentos complicadinhos, né? E a dimensão de vocês é muito grande, né? Porque o mundo todo está passando, mas a dimensão do Brasil sempre é. Eu acho que o Brasil gosta gigante pela própria natureza, sabe? E aí o gigante Hum. pela própria natureza em tudo, né? Até nos casos de Covid, das encrencas, meu Deus. Mas vamos lá, o que nós vamos conversar hoje, Henrique? Vamos lá, que nós já nos atrasamos, mas estamos sempre na hora certa. Olha, quero continuar contando dos contos de fada, continuar nesses contos de fada ainda, acho que foi bacana. São histórias que passaram pelas nossas vidas e foram interpretadas de diversas maneiras. E eu estava pensando na história da Bela e da Fera. Da Bela e a Fera, que é uma história que geralmente é demonizada, né, pelo público em geral, que não... A Disney, né, na verdade, às vezes é demonizada, é trazida como coisas, como histórias subliminares ruins, enfim. E tem mesmo histórias subliminares, mas talvez não como imaginam que seja. É, E a Bela e a Fera tem esse lado, tem a Fera, tem o Castelo da Fera, tem a Rosa, tem a Bela, tem o pai da Bela, tem essa família que perde, em algum dos contos, né, o pai perde propriedades e eles começam a passar necessidade. Então acho que é uma história rica, uma história que pode nos mostrar um pouco de um lado diferente dos contos de fada, que na percepção que nós temos a partir daquele livro que nós mostramos semana passada, e agradecendo, né, que você recebeu um livro muito bom, muito bacana receber o livro, né? Que legal. Pois é, e o mais legal disso, né? Eu já estive lendo hoje um pouquinho, eu deixei lá no nosso canal do Universo da Psique, eu coloquei um trechinho da introdução, que eu gostei imenso, mas assim, é muito interessante, Henrique, porque está na versão portuguesa. Foi editado aqui pela Bertrand e em 2018. Se bem que eu já leio muito bem nessa semântica mais portuguesa, né, do português. Mas hoje você resolveu falar sobre a Bela e o Monstro. Aqui não é a Bela e a Fera, é a Bela e o Monstro. Tá. Pois é, você resolveu falar, depois eu até vou ler, vou deixar um pouquinho trecho lido aqui, mas é a última história, então, por favor, eu ganhei o livro na semana passada, não cheguei na última história. Eu vou ter que te ouvir hoje. Conta para nós a história da Bela. Você fez de propósito, né? Fiz. Porque senão fica muito fácil. Mas eu acho que, assim, mesmo que as histórias sejam lidas, como tudo, sempre quando alguém fala, é uma nova versão da história, né? Um olhar, e eu vou tentar trazer o olhar do próprio livro, não é o meu olhar em si, do texto, mas é o olhar do livro. E quero agradecer aqui, e mais uma vez é muito bom estar com vocês. Entrou a Ivânia. Quanto tempo, Ivânia? Cadê? Juscelia, Cleusa, Edna, Reginaldo. Quem mais? Quem que eu não vi aqui? E vamos colocar coraçãozinho. Faz tempo que eu não peço coraçãozinho, né? Gente, quem não viu o da semana passada, eu achei que foi muito interessante. Aliás, eu fiquei encantada com isso, porque assim, eu vou falar assim com o pessoal que nos ouve, eu acho que essas lives são muito boas para reflexão, porque a gente precisa aprender a viver. Eu acho que aprender a viver não é fácil.
E quanto mais informação que a gente tenha para mastigarmos e para nos revermos em nós, vale muito a pena. Né? Trazer essa questão da nossa primeira infância, né? Que somos nós mesmos. Né? Então, assim, quem não assistiu, entra lá no Universo da Psique. Se vocês não encontrarem, me perguntem que eu passo o link para vocês. E assistam os outros vídeos, eles são curtos, quer dizer, a gente nunca consegue fazer 30 minutos, que a gente pensa que quer falar. A proposta são 30 minutos, mas assim, vá se embebendo disso, que você vai entendendo a nossa linha de pensamento e para onde a gente quer te levar. Então, sem mais delongas, eu estou doida para ouvir a Bela e o Monstro. Quase que eu canto. Beauty and the Beast. Que legal. Pois é bom ter uma cantora, né? Olha só, gente. Sexta-feira também eu fiz uma live, tá lá no Bossa Nova, da Júlia, ela até entra aqui, ela também participa dessa nossa live. E foi muito bacana. O tema foi Andar com Fé. E baseado na música, né? Andar com Fé eu vou. E foi um bate-papo muito interessante. Estávamos lá 4 pessoas debatendo sobre esse tema. Quem tiver curiosidade, acho que ainda está lá nos stories, tá? Mandar para vocês. Bom, mas o livro em si, desses contos de fadas, a partir do olhar da psicanálise, os contos de fada, eles vão então tratar da questão do desenvolvimento infantil e da maturidade, dessa infância para o adolescente. O tema central dos contos de fada vão estar falando disso. Dessa fase edipiana da criança, desse momento de encontro com isso, ou seja, com a sua sexualidade. E o conto, né, a gente já viu o da Branca de Neve, da Bruxa Má, e agora vamos falar um pouco dessa Bela e da Fera, ou seja, qual que é a história, qual que é o cenário? A gente tem, então, uma família, o pai da Bela, e em alguns contos falam que ela tem mais irmãs, e tem irmãos também, mas vamos ficar no clássico. Eles perdem propriedades e a Bela, então, ela passa a ter uma relação diferente das outras irmãs, de ficar com o pai, ficar perto do pai. Ou seja, ela não quer amadurecer. É isso que o conto vai nos dizer um pouco. Ó. Porque ela quer ficar perto dele. E esse pai precisa sair para trabalhar, para arrumar alimento, trazer alimento para casa. E ela pede uma coisa muito simples. E o conto vai mostrando que a Bela é muito generosa. Ela tem uma generosidade dentro dela, diferente das outras irmãs. É uma criança generosa, uma criança atenta, cuidadosa. Enfim, condescendente com as relações com o pai e com o meio que ela vive. E olha que interessante. Quando o pai sai, diferente das outras irmãs, ela pede uma coisa muito simples, que ele poderia encontrar em qualquer lugar, que é uma rosa. Ah, me traz uma rosa. Ou seja, ela não quer bens materiais, ela quer uma coisa que ele pode pegar na floresta. Até que ele está caminhando, ele chega nesse castelo, que não tem ninguém, ele entra, tem banquete, enfim, vocês devem lembrar da história. E ele se alimenta, não há problema nenhum com se alimentar. Mas quando ele vai embora na manhã, que ele vê uma cerca de rosas, e ele tira a rosa de lá, é quando a fera aparece. Ou seja, ele toma algo dessa propriedade, essa fera aparece, então há uma discussão em que ele vai ter que ficar ali, ele tem que pagar por isso. E eles entram num acordo, ele diz, né, que ele estava levando essa rosa para a filha dele, que foi a única coisa que a filha pediu. Então vocês lembram que tem uma troca. Então eu vou buscar minha filha, e a filha vem e fica com a fera. Pois bem, a história vai nos revelando que essa fera, ela não é má. E ela não força, de um certo sentido, nada de natureza sexual para a Bela. Ela só quer que ela fique ali. Que ela permaneça naquele lugar. E que haja um encontro, haja um contato com esse lado fera, com esse outro lado, que é o desconhecido. Desconhecido para quem? Se a gente pensar que tudo que uma pessoa está vendo, acho que vocês lembram, é uma projeção dela mesma, e aí o conto então começa a se desenrolar. Tá? O que seria essa fera? Então vem a primeira pergunta. O que é a fera? O que a Bela está descobrindo ali? E por que ela decide então deixar o pai e ir para casa, e para esse castelo, se deparar com essa fera?
o que estaríamos falando sobre isso? Aí no desenrolar dessa história do conto de fada, desse livro, ele vai nos trazendo o seguinte, ó, que a Bela está entendendo que ela precisa para deixar esse amor infantil do pai e se relacionar com a sua sexualidade. E a sexualidade, quando chega, ela chega às vezes de forma feroz. Mas se tivermos um encontro com essa sexualidade mais harmônica, com o tempo, deixar ficar, observar isso, ó, que ela vai se relacionando com a fera, ela vai jantar, a fera aparece de longe, a fera vai embora. Há um relacionar-se com esse lado da sexualidade que é dito como fera. Então o que o livro vai nos dizer? Que a fera é então uma sexualidade vindo à tona. É isso que o livro vai dizer. E então ela vai ter que aprender a lidar com isso. E a fera quer o quê? Que em algum momento ela descubra, que ela entenda que ela ama esse lado. Mas quando ela descobre isso? Quando ela volta para a casa do pai, ela volta para casa e sente falta. Exatamente. Então esse é mais ou menos o ponto da história. Ou seja, é um olhar para o desenvolvimento sexual de forma satisfatória, sadia. Não algo violento. Ninguém está ali, como outros contos, como o Lobo Mau, que vai violentar, que vai abusar. Não. Para essa criança entender a sua sexualidade, às vezes ela precisa se afastar um pouco e ter paciência com isso. Mas se relacionar com essa sexualidade. É muito interessante, Henrique, porque essas histórias sempre levam a figura do pai, né? Essa conexão do pai. Eu falei muito, durante muitos anos, para mulheres, e um dos pontos que a gente sempre parava era, tudo bem, não vou trazer aqui, porque senão vou trazer umas outras questões, mas a gente sempre parava nessa questão da paternidade, a necessidade que a pessoa precisa ter dessa conexão da paternidade, porque foi o pai, não foi uma mãe. A história da semana passada que você nos trouxe, o pai sai, voltamos de novo para o masculino. Então, assim, eu acho que a gente precisa se encontrar. Porque aquilo que ela chama de monstro, na verdade, esse monstro, a gente também vê que o monstro é muito feio, né? Nossa, a figura do monstro da Disney é mesmo feio, né? Mas assim, você fala, é uma história de amor. Talvez eu chamaria de monstro hoje o que nós vivemos hoje, né, Henrique? É muito feio. Tem muita gente morrendo. A gente não está gostando de viver nessa pandemia. A gente pode estar brincando. Aliás, essa semana eu vi umas brincadeiras, gente, vocês os brasileiros, olha, eu não sei se eu digo vocês porque nesse momento eu sou africana, tá? Nem portuguesa eu sou. Essa história do Lázaro, gente, a brincadeira que as pessoas fazem, eu falo, gente, eu não posso acreditar que se brinca tanto. Eu vi um post que estava assim, gente, por favor, desculpem aí, mas Lázaro ressuscitou no quarto dia, né? Peraí, eu ri, porque eu achei que era engraçado, mas assim, eu acho que não se brinca com dor. Por mais que a gente pense que vamos brincar com o humor, eu acho que às vezes tem a hora da gente entrar para dentro de nós e ter esse choque e sentir falta de, sabe, voltar para casa, né? Que a Bela fez isso, voltar para casa e dizer, não, eu vou ter que conviver com isso. Eu preciso disso para crescer, né? Não sei se misturei as histórias, mas... Eu acho que foi bom. Mas eu tenho essa dificuldade, e eu acho que essa história da Bela e o Monstro, eu vou ler aqui o livro, eu vou ler hoje, porque amanhã eu quero dar meu espetáculo, do meu jeito. Sim. Agora que eu tenho o livro. Porque assim, eu acho que essa história é muito introspectiva, porque em muitas áreas da nossa vida, muitos momentos da nossa vida, que não é idade cronológica, a gente vai ter que deparar com o monstro. A gente vai ter que deparar com a fera. E não dá para fugir. É exatamente isso, Léo. E a história, acho que faz todo sentido o que você está trazendo. Como é uma história curta, até no próprio livro ela é um pouco mais curta. É uma história um pouco mais simples de abordar, então assim, não trouxe tantos elementos. Mas a gente pode pensar, fazendo essa junção que você fez com o nosso momento, se a gente pensar que a Bela e o pai dela estavam vivendo um momento de perda financeira, perda de localidade, e tiveram que desenvolver e encontrar uma razão para estar ali e viver,
e ainda no momento de transição da infância da Bela para a fase adulta, faz muito sentido pensar no nosso momento. Ó. Nós estamos passando por esse estado agora, ou seja, as vacinas começaram a chegar, tomara que cheguem mais e todas as pessoas sejam vacinadas. Eu penso que, de alguma forma, isso vai se repetir o ano que vem, vão ter mais vacinas, o vírus ainda vai se modificar. Trabalhar com a realidade. Né? Ou seja, igual o vírus da gripe, ele se modifica, tem vacina todo ano, tem que se vacinar, enfim. Esse é o ponto, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso, sem fugir da realidade. Eu acho que esse lado da fera não fuja dessa realidade que é dentro, que é um espelho, que está dentro de nós. E nesse momento onde nós todos não sabemos como lidar com o outro, surge um elemento surpresa e interessante, que pode ser muito, muito útil agora e de um novo momento histórico humano. Ou seja, quando eu percebo que o outro também não sabe quem ele eu percebo que eu também não sei, nesse sentido mais profundo, né, de quem eu sou, do que nós estamos fazendo, o que está acontecendo comigo, que emoções são essas, e passa-se a ter a possibilidade, então, agora, de escolher com quem nós queremos estar perto. Ou seja, não é mais uma necessidade obrigatória, é uma intenção de eu quero estar em algum lugar ou eu não quero estar nesse lugar mais. Então, as relações podem começar a ficar mais saudáveis. Ou seja, eu estou aqui agora, eu vim para essa live, vocês também vieram para essa live. Foi uma decisão. Nós decidimos, vocês decidem ficar, decidem ir embora. Enfim, está tudo certo. Ou seja, aprender a lidar com isso. Aprender que agora o estar é um existir sem cobrança. É um momento de reconciliar-se com os sentimentos e com as suas emoções. Eu acho que a Bela e a Fera, então, traz esse olhar. É tão curto, mas resumindo, ela faz assim, ó, vamos lidar com as nossas emoções de uma forma saudável, com o tempo. A Fera espera a Bela, ela não força a conexão. Tanto que a Bela vai embora, ela tem que voltar em 2 semanas, ela demora um pouco mais e a Fera está morrendo. E ela volta e vê a Fera morrendo, daí ela percebe o quanto gosta daquilo e ama. E aí quando a Fera se transforma num príncipe. Então aquela emoção que não era compreendida, que estava exacerbada, estava confusa, conflituante, quando você dá um tempo para ela, quando você às vezes se afasta dela para olhar para o outro ângulo, você tem a possibilidade de perceber uma outra realidade, algo novo sobre aquela situação. Então não é mais momento de estar perto de situações obrigatoriamente, mas sim por um querer. Acho que esse é o grande ponto de hoje. Nossa, e muito bom. Você estava falando e eu estava pensando assim, normalmente diante das questões a gente costuma falar assim, o que está acontecendo? Eu acho que a gente deveria falar o que me está acontecendo. E não o que está acontecendo fora. Mas o que está acontecendo comigo? Como é que eu estou conseguindo encarar isso que está? Porque a fera vai estar lá. Os meus monstros vão estar lá. A minha vida que me obriga a crescer vai estar lá. Mas agora, o que me está acontecendo? Como eu estou encarando isso? Como eu estou lidando com isso? Eu acho que não são respostas fáceis, porque cada um tem uma história. E na sua própria história, a pessoa vai acabar se olhar de outra forma, né? Olhar para dentro de si de outra forma. Eu acho que sim. E quando a gente está pensando nesse isolamento social agora, não é porque tomou vacina que vai sair se abraçando agora. Não, acho que é momento ainda, a gente está no processo de entender o que está acontecendo. Vou convidar Schopenhauer na nossa conversa novamente, porque ele fala nesse se distanciar-se um pouco dessas pessoas, ou da emoção, dessa emoção exacerbada, para poder compreender. Então, um pouco de filosofia para nós aqui então esse momento pode nos fazer compreender sentimentos, emoções. Vocês devem ter percebido que algumas pessoas você se aproximou de alguns conteúdos e se afastou de outros nesses quase 2 anos já de pandemia. Acho que tem 2 anos já. Então a gente se aproximou e se afastou. Por quê? Porque às vezes algumas relações não estavam sendo... eram só apego. Eram tipos de situações obrigatórias, por exemplo. E está tudo bem. É entrar em contato com isso. Um novo tempo já começou, já se modificou. Não somos os mesmos de antes da pandemia.
Yeah. Então, acho que isso é importante. Algumas emoções vão ser interpretadas de outra maneira. E algumas pessoas, e nós vamos nos afastar de alguns conteúdos, até de algumas músicas. Não sei se você já pararam para dizer que às vezes a gente não escuta mais aquela música. Por que não escuta mais aquela música? Porque ela não faz mais sentido. Yeah. Ou seja, a gente está sempre em busca de um sentido, né? Pois é. Aliás, o começo desse livro, né, da tua sugestão aqui do Conto de Histórias da Psicanálise é tão atual, porque ele fala que nós estamos à procura desse sentido de vida. E é isso que nós fazemos. Você estava falando e eu me lembrei daquela música do Ivanis, que ele diz um novo tempo, apesar dos perigos, porque os monstros trazem perigos. Mas nós vamos ter que viver nisso. Nós que cá estamos, né, porque tem muita gente indo, e é muito engraçado, sabe, Henrique? A gente só toma dimensão das pessoas que estão indo quando está perto de nós, né? Quando não está perto de nós, a gente diz, puxa, morreu tanta gente lá, né? Eu tenho ouvido isso agora, e vocês sabem que o meu coração é muito voltado para a África, e às vezes eu penso assim, oh, a África passou por cada perrengue da vida que a gente falava, e tinha gente que, tipo assim, não tem nada a ver com isso, porque está lá longe, né? São eles que estão passando. Mas agora, quando a gente vê situações do nosso lado, a gente precisa aprender a viver com elas. Sim. E eu acho que a partir desse ponto, Léo, que você está trazendo, eu penso que tem duas coisas. Nós estamos entrando em contato com essa distância, né? Que não é mais distância, está próximo, porque está acontecendo. A globalização e o meio de informações em algum momento nos fez aceitar muitas coisas. Isso é comum, está acontecendo, acontece todo dia, muita informação. Isso também está acontecendo agora, mas de uma outra forma. Nós estamos tendo uma aproximação com esse contato, com essas questões que em algum momento na nossa história, a partir dos meios de informação, começaram a ficar muito comuns. É comum isso acontecer. Não é comigo, acontece lá mesmo. Mas agora é próximo. Agora é próximo, agora dói. Agora é lidar com a dor, porque dói. Eu acho que é uma sensação de vazio e de impotência. Sim. Né? E outra coisa importante é não fazer piada com isso, que você disse também. Não é momento de piada, ou seja, a pessoa conseguiu se vacinar, ou seja, que bom que ela conseguiu, não importa o motivo, ela conseguiu se vacinar. Porque se fosse alguém da sua família, alguém que está próximo a você, que é muito querida, você não iria querer que se vacinasse? Ou seja, a gente quer salvar as pessoas. Então, quem conseguiu, tem que estar conseguindo, que bom, que consigam se vacinar. Que consigam se vacinar. Você falou agora da vacina e eu me lembrei quando meu pai foi um dos primeiros a ser vacinado, né? Meu pai tem 84 anos, vai fazer 85, então ele estava na primeira fase de ser vacinado. E ele questionou muito e ele ficava com, não, acho que eu não vou, porque não sei o que. Eu falei, não, para com isso que eu te levo para tomar vacina. Porque eu falei, não, isso é muito bom. A gente ainda o quer mais aqui, né? Com vida, mas com vida boa. Então vamos lá, tudo bem, foi aquela primeira fase, né, que todo mundo questionava que não sabemos se a vacina vai ser boa. Gente, a gente não sabe nada, nós continuamos não sabendo de nada. Nós não sabemos que aquilo que comer vai fazer mal ou não, e a gente come. Então, por favor, né, vamos ser um pouco coerentes nesse momento, né. É desconhecido para todo mundo? É um monstro, Mas a gente precisa crescer, né. Precisa. Uau, que assunto bom. E a gente atrasou um pouco, porque eu tive problema na internet aqui, gente. É por isso que a gente acabou pegando do meio do tema também. E travou novamente? Não travou não. Não, agora não travou não. Henrique, voltamos amanhã com o mesmo tema, Bela e o Monstro. E eu acho que eu vou ter um pouquinho de tempo hoje. Eu vou fazer uma lista de monstros. Boa. Amanhã eu vou te sabatinar. Vamos Porque lá. assim, parece que é um tema pequeno, mas assim, eu tô com a cabeça aqui cheia de ideias. Tô parecendo professor, né? Professor é que faz isso, né? Vamos dessecar essa Bela e o Monstro. Porque a Bela sempre somos nós, né? Nós somos os bonitos da história. Quem não presta são os outros, né? Quem vai nos fazer mal somos
outros. E quantas vezes nós não fazemos mal aos outros, né? Nossa, estou viajando aqui que é uma beleza, a culpa é sua. E de repente Você sabe... Porque você sabe que o monstro ele é sempre ligado a uma emoção que a gente não conhece. E às vezes nós somos para o outro uma emoção que ele não conhece. Isso é assustador. É assustador. E tem bastante coisa para falar disso, né? Tem bastante assunto sobre essa ideia. Né? Vamos nos divertir. Culpa é sua. Você que... Não, mas vamos nos divertir. Eu amo os temas que você traz. Eu acho que assim, eles são muito bem colocados. A gente às vezes precisa olhar para isso. São momentos de reflexão. A pandemia nos colocou, então a gente aproveita e vai, né? Porque depois disso nós sairemos melhores. Sempre melhor. A Cleusa está falando, bem colocado, Léo, é um monstro. É um monstro, é uma besta. É uma besta. Ai, gente, é uma besta. Até amanhã, gente. Até amanhã, tchau. Obrigada, Henrique. Obrigado, Léo, tchau. Obrigado a todos. Obrigada, gente.